Valentina acordou cedo como sempre. O despertador não tocou porque não tinha um. Também não havia café da manhã pronto nem sapatos novos. Vestiu os mesmos tênis com a sola descascando, uma camiseta limpa mas desbotada e penteou o cabelo em 2 tranças na frente do espelho rachado do banheiro. Sua mãe, Clara, ainda dormia, ou pelo menos parecia. O rosto pálido e os lábios ressecados davam medo, mas Valentina já havia se acostumado com isso. Pegou sua mochilete e colocou um papel dobrado com cuidado. Seu currículo havia escrito na noite anterior com sua melhor letra. Não sabia se estava fazendo certo, mas tinha certeza de uma coisa. Precisava encontrar alguém que a escutasse. E rápido. Caminhou sozinha pelas ruas da cidade, entre vendedores ambulantes, ônibus buzinando e gente apressada que não notava sua presença. Sabia exatamente onde ia. Havia escutado muitas vezes sua mãe mencionar esse nome com raiva e tristeza. Leonardo Santos. Um homem que havia saído do mesmo bairro que elas e agora era o chefe de todos os chefes. Se alguém podia ajudar, era ele. Enquanto isso, no alto de uma torre de vidro e concreto na Faria Lima, Leonardo revisava planilhas em 3 monitores diferentes. Vestia um terno escuro e uma gravata perfeitamente ajustada. Seu café continuava intocado sobre a mesa, frio, mas ele não notava. Sua energia vinha do controle, do silêncio, de ter cada minuto calculado. "Senhor Santos", disse sua assistente com voz trêmula na porta. "Tem uma menina aqui que insiste em falar com o senhor." "Uma menina? Onde estão os pais dela?" respondeu sem levantar os olhos. "Ela diz que veio sozinha, que tem algo importante para falar." Leonardo soltou um suspiro longo, irritado. Não gostava de interrupções, muito menos sem sentido. Antes que pudesse mandar tirá-la dali, ouviu passos pequenos entrando. Valentina apareceu na sala. Suas tranças caíam sobre os ombros. Sua expressão era séria, sem um pingo de medo. Caminhou direto até a mesa de Leonardo, abriu sua mochilete e tirou o papel. "Bom dia, vim procurar emprego", disse deixando-o sobre a mesa. "Aqui está meu currículo." Leonardo piscou. Por um segundo não soube o que dizer. Observou o papel com linhas tortas e desenhos nas bordas. Dizia coisas como "sei varrer", "cuidar de doentes", "ler histórias" e "nunca chego atrasada." "O que é isso? Onde estão seus pais?" perguntou com tom menos firme. "Minha mãe está doente", respondeu ela sem titubear. "Muito doente e não temos dinheiro. Não quero mais esperar. Preciso trabalhar para ajudá-la." Leonardo se acomodou na cadeira, cruzou os braços e a observou com mais atenção. Havia algo nessa menina que o desconcertava. Não era só o que dizia, era como dizia, sem lágrimas, sem implorar, apenas com uma urgência cansada, como quem carrega muito tempo aguentando. "Como você se chama?" perguntou mais suave. "Valentina Silva." Leonardo se congelou por um segundo. Esse sobrenome, esse jeito de olhar... Uma lembrança difusa cruzou sua mente. Havia conhecido alguém com esse nome há muito tempo. "E como chegou aqui?" insistiu. "Minha mãe me falou do senhor. Disse que o senhor saiu do mesmo bairro que a gente, que agora era rico. Pensei que se o senhor conseguiu sair, talvez pudesse nos ajudar." Leonardo se levantou, caminhou até a janela, olhando a cidade do andar 34. Por dentro, algo o incomodava. Não era comum alguém mencionar seu passado. Havia trabalhado duro para enterrá-lo. "Onde está sua mãe?" perguntou sem se virar. "No postinho de saúde. Está numa maca há dias. Não consegue falar muito, às vezes nem acorda." Valentina colocou a mão no bolso da mochila e tirou um papel amassado com um endereço escrito a lápis. "Se não acredita, pode vir ver." Leonardo se virou devagar, olhou o papel, depois o rosto da menina. O escritório estava em silêncio absoluto. Pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que fazer. Valentina o olhou sem baixar a cabeça. "Não vim pedir esmola, só vim trabalhar." Então, algo no peito de Leonardo se mexeu. Um peso que carregava há tanto tempo enterrado que nem lembrava mais sua forma. Não respondeu imediatamente. Apenas pegou seu paletó, olhou para sua assistente e disse: "Cancele minhas reuniões." Em seguida,
se dirigiu à porta. Valentina o seguiu sem dizer nada. Assim, dois mundos opostos começaram a se cruzar. O caminho até o posto de saúde foi silencioso. Valentina ia sentada no banco traseiro do carro, abraçando sua mochila como se carregasse algo frágil dentro. Leonardo não disse uma palavra durante os primeiros minutos. Olhava pela janela, mas sua mente estava em outro lugar. As palavras da menina o perseguiam. Minha mãe está morrendo. Vim trabalhar. Ninguém o havia desarmado em anos. O motorista continuava dirigindo sem fazer perguntas. Estava acostumado com Leonardo dando ordens que ninguém questionava, mas naquele dia nem mesmo ele entendia o que estavam fazendo. Sua mãe se chama Clara Silva? Perguntou Leonardo finalmente sem se virar. Sim, respondeu Valentina sem olhá-lo. E seu pai? Não tenho, disse com firmeza. Não houve drama na resposta, nem rancor. Apenas mais um fato. Leonardo assentiu devagar, como se processasse uma informação importante. Lembrava desse nome. Clara. Era impossível que fosse outra. Havia-a conhecido anos atrás na adolescência, quando morava num bairro de terra batida, cheio de cachorros vira-latas e promessas quebradas. Ela era uma das poucas pessoas que havia falado com ele sem zombar de sua roupa ou de sua fome. Clara Silva, murmurou para si, como se fosse um eco do passado. O carro parou em frente a um prédio cinza e desgastado. A tinta descascada e as janelas abertas deixavam ver um interior saturado. Gente esperando em cadeiras de plástico, algumas tossindo, outras deitadas em bancos de madeira. Era um posto de saúde como muitos na cidade, sobrecarregado, lento e sem recursos. Valentina desceu primeiro. Caminhava rápido, sabendo exatamente por onde ir. Leonardo a seguiu, sentindo que cada passo o afastava de seu mundo perfeito e brilhante. Cada cheiro, cada rosto cansado lhe lembrava o que havia decidido esquecer anos atrás. Subiram umas escadas que rangiam a cada passo. Passaram por corredores sem tinta, com cartazes tortos e luzes piscando. Finalmente chegaram a uma sala no fundo do corredor. Aqui, disse Valentina, empurrando a porta com cuidado. Clara estava deitada na maca. Tinha a pele tão pálida que parecia transparente, os olhos fechados, o peito subindo e descendo com dificuldade. Um tubo fino conectado ao nariz era o único que parecia sustentá-la. Leonardo parou na entrada. O coração deu uma volta. Era ela, mais magra, mais frágil, mais inconfundível. Se aproximou devagar, como se temesse acordá-la. Valentina arrumou o casaco da mãe com cuidado e se virou para ele. Ontem não abriu os olhos, hoje também não. Leonardo assentiu, mas não disse nada. A cena o dominava. Não estava preparado para ver Clara assim. Não era só uma mãe doente. Era uma parte de sua história, uma das poucas pessoas que alguma vez lhe ofereceu ajuda sem pedir nada em troca. Por que ela não está num hospital melhor? Perguntou quase com raiva. Porque não temos dinheiro, respondeu Valentina com simplicidade. Leonardo apertou os dentes. Sentia uma mistura de culpa, impotência e raiva. Como havia permitido que alguém que uma vez o ajudou terminasse naquele lugar? Nesse momento, uma enfermeira entrou. Boa tarde. O senhor é da família? Leonardo hesitou. Olhou Clara, depois Valentina. Finalmente respondeu. Sou um velho amigo. A enfermeira o olhou com ceticismo, mas assentiu. O diagnóstico é lúpus, está em estágio avançado, precisa de tratamento imunossupressor urgente, monitoramento contínuo. Mas aqui não temos os recursos. Fazemos o que podemos, mas não é suficiente. Leonardo não esperou mais. Tirou seu celular, discou um número e começou a dar ordens. Doutor Figueiredo, preciso de uma ambulância particular no posto Santa Cecília. Que preparem um leito na UTI. É uma paciente com lúpus em estado crítico. Fez uma pausa. E entre em contato com o jurídico. Vou assumir os gastos pessoalmente. Quero os papéis prontos para assinar em 1 hora. Valentina o olhava sem dizer palavra. Pela primeira vez seus olhos brilhavam. Não de emoção, mas de alívio. De verdade vai ajudar ela? Perguntou. Leonardo se abaixou até sua altura. Olhou-a com seriedade. Não prometo milagres, mas não vou deixar sua mãe morrer neste lugar. Valentina assentiu.
Não abraçou Leonardo, não chorou. Apenas voltou a se sentar ao lado da maca da mãe e pegou sua mão. Em silêncio, Leonardo ficou ali um tempo, observando as duas. Algo em seu peito se mexia, se soltava. Esse mundo que havia construído de aço e distância estava se rachando e não o incomodava. A ambulância chegou antes do esperado. Leonardo se certificou de que tudo estivesse pronto. Documentos assinados, médico particular no hospital privado, quarto preparado. Cada detalhe foi resolvido com uma eficiência que só alguém como ele podia exigir. Não era a primeira vez que organizava uma operação em tempo recorde, mas era a primeira vez que fazia por alguém que não tinha nada a ver com seus negócios. Valentina acompanhou o transporte sentada ao lado da maca, sem soltar a mão da mãe. Leonardo se manteve perto, observando em silêncio com uma expressão que nem ele mesmo reconhecia. Ao chegar ao hospital sírio-libanês, tudo era diferente. As paredes eram limpas, o ar cheirava a desinfetante caro e as enfermeiras se moviam com calma. Clara foi internada na UTI. Os médicos começaram o tratamento sem demora. "Podemos ficar?" perguntou Valentina, olhando Leonardo com medo. "Já falei com a administração", respondeu ele. "Te deram um quarto ao lado. Vai poder ficar perto da sua mãe o tempo todo." A menina assentiu, baixando os olhos. Não estava acostumada a receber tanto sem ter que dar algo em troca. Leonardo notou. Essa reação lhe era familiar. Enquanto os médicos faziam seu trabalho, Leonardo se retirou ao corredor, tirou o celular e começou a cancelar mais reuniões. Sua assistente do outro lado da linha não entendia nada. "Senhor Santos, está tudo bem?" "Não", disse ele com voz seca. "Mas agora isso é o único que importa." Desligou e guardou o telefone no bolso. Olhou pela janela do hospital. O trânsito continuava embaixo. A cidade girava em seu ritmo desumano, mas dentro dele algo havia parado. Horas depois se sentou na sala de espera. O tempo passava devagar. Valentina apareceu com um cobertor sobre os ombros. "Já vai embora?" perguntou com timidez. Leonardo negou com a cabeça. "Ainda não." "Não tem coisas para fazer?" "Tenho muitas", respondeu dando de ombros. "Mas hoje estar aqui me parece mais importante." Valentina se sentou ao seu lado. Não falaram, apenas compartilharam o silêncio. De vez em quando ela o olhava de soslaio, como se ainda não terminasse de acreditar que esse homem sério e elegante havia cruzado a cidade só por ela e sua mãe. "O senhor conhecia minha mãe?" perguntou de repente. Leonardo demorou para responder. "Sim. Quando éramos jovens morávamos no mesmo bairro." "E por que se afastaram?" Ele apertou as mãos sobre os joelhos. Essa pergunta não era fácil. A vida às vezes empurra você tão forte para a frente que você esquece de olhar para trás. Valentina não respondeu, apenas assentiu devagar como se entendesse mais do que deveria para sua idade. Um médico saiu da sala e se aproximou. "Senhor Santos, a paciente está estável por enquanto. Iniciamos o tratamento e ela responde bem. Temos que esperar." Leonardo se levantou, agradeceu com um leve movimento de cabeça. Depois olhou Valentina. "Hoje você vai descansar tranquila." Ela o olhou com olhos grandes e cansados. "Obrigada por ter vindo." Leonardo sorriu apenas, mexeu suavemente em seu cabelo. "Não fiz mais que o certo." Naquela noite, enquanto Valentina dormia junto à janela, Leonardo não voltou para seu apartamento. Ficou no hospital numa poltrona desconfortável, observando os corredores silenciosos. Algo dentro dele havia mudado, e embora não soubesse exatamente o que, também não sentia pressa para entender. Na manhã seguinte, o sol entrava tímido pelas janelas do hospital. Leonardo acordou sobressaltado na poltrona, com o pescoço dolorido e a camisa amassada. Não lembrava a última vez que havia passado a noite fora de casa por vontade própria. Olhou ao redor. Tudo continuava em silêncio. Apenas o murmúrio distante de enfermeiras e o zumbido de máquinas preenchiam o ambiente. Se levantou, arrumou o paletó e caminhou pelo corredor até o quarto onde estava Clara. Através do vidro, viu Valentina dormindo sobre uma cadeira com a cabeça apoiada na cama. Clara continuava inconsciente,
mas sua respiração estava mais estável. O remédio começava a fazer efeito. Leonardo ficou um momento observando as duas. Não conseguia evitar se sentir responsável. Não pelo que Clara vivia agora, mas por ter sumido, por não olhar para trás quando sua vida começou a melhorar. Havia querido deixar todo o rastro do passado no esquecimento, a pobreza, as necessidades, a dor. Mas ali estava Clara, lembrando-o de tudo apenas com sua presença. Bom dia, disse uma voz atrás dele. Era Lúcia, a assistente social do hospital particular, uma mulher de uns 50 anos, rosto firme e olhar curioso. Bom dia, respondeu Leonardo, virando apenas a cabeça. A menina me disse que o senhor é amigo da família. Leonardo assentiu. Algo assim. E está disposto a assumir os gastos do tratamento? Já estão cobertos. Lúcia o observou por alguns segundos. Anotou em sua pasta e depois acrescentou sem rodeios. Devo perguntar, o senhor tem algum vínculo legal com a menor? A pergunta o incomodou. Não, mas não pretendo deixá-la sozinha. Entendo, disse Lúcia sem mudar o tom. Mas se a mãe não melhorar e não houver outros familiares, a situação da menina passará para a avaliação do conselho tutelar. Só queria que soubesse. Leonardo sentiu uma pontada no estômago. Não tinha ideia do que faria se isso acontecesse. Não sabia como explicar, mas a ideia de Valentina ser enviada para um abrigo o inquietava profundamente. Ela não tem mais família, murmurou. Então deve pensar se deseja assumir um papel mais formal no cuidado dela, mesmo que temporário. Leonardo não respondeu. Lúcia se foi, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Horas depois, Clara abriu os olhos. Mamãe, sussurrou Valentina, se aproximando rapidamente da cama. Está me ouvindo? Clara piscou. Parecia confusa, fraca, mas seus lábios se moveram levemente. Onde estou? Você está bem? Num hospital bonito, ele te trouxe, disse-se virando para apontar Leonardo, que acabara de entrar no quarto. Clara o olhou. Demorou para reconhecê-lo, mas quando conseguiu, seus olhos se abriram um pouco mais. Leonardo se aproximou com cuidado. Oi, Clara. Ela tentou se sentar, mas não tinha força. Mesmo assim, murmurou. O que você está fazendo aqui? Valentina veio me procurar. Me disse que vocês precisavam de ajuda. Não te pedi nada, disse ela com voz quase inaudível. Eu sei, mas não podia ignorar. Por alguns segundos apenas se olharam. Tudo o que não foi dito em anos parecia pendurado entre eles. Por que voltou? Perguntou Clara, fechando os olhos novamente. Porque você foi a única que esteve quando mais precisei, e não esqueci. Clara virou o rosto para a filha. Uma lágrima deslizou por sua bochecha. Obrigada, murmurou por fim. Valentina sorriu. Leonardo baixou os olhos. Não era só culpa o que sentia. Era algo mais profundo, algo que carregava enterrado há muito tempo e que agora começava a despertar. Durante os dias seguintes, Leonardo continuou visitando o hospital. Chegava de manhã, se sentava em silêncio ao lado de Valentina e observava Clara dormir ou conversar em voz baixa. Às vezes, trazia livros para a menina, comida quente, até mesmo um cobertor novo para que não passasse frio. Ninguém lhe pedia nada, mas ele fazia mesmo assim. E a cada visita, sentia que a distância que o separava delas se encurtava pouco a pouco. Clara continuava fraca, mas começava a melhorar. Sua pele recuperava cor e sua voz, embora suave, soava mais clara. Às vezes conversavam brevemente sobre o passado. Leonardo não insistia e ela não oferecia muito. Mesmo assim, só o fato de falarem parecia curar algo em ambos. Uma manhã, enquanto Valentina dormia numa cadeira do corredor, Clara olhou Leonardo com expressão séria. Por que faz tudo isso? Porque posso, respondeu sem hesitar. Isso não é uma resposta. Leonardo respirou fundo, apoiou os cotovelos sobre os joelhos e baixou a voz. Porque o certo não deveria depender do tempo que passou. Porque me equivoquei ao sumir e porque não suporto ver sua filha crescer com a mesma raiva com que eu cresci. Clara baixou os olhos. Seus dedos brincaram com o lençol. Não quero caridade, Leonardo. Não é caridade. É assumir uma dívida que nunca paguei.
Clara fechou os olhos. Não estava pronta para dizer que o perdoava, mas também não queria discutir. Estava exausta em todos os sentidos. Mais tarde, naquele mesmo dia, Leonardo levou Valentina para dar uma volta pelo jardim do hospital. Era pequeno, com alguns bancos e plantas secas, mas o sol estava morno e o ar se sentia menos pesado que dentro do prédio. "Sua mãe te contou algo sobre mim?" perguntou ele enquanto a menina caminhava ao seu lado. "Só que uma vez vocês foram amigos, que moraram no mesmo bairro e que depois você foi embora." "E o que pensa disso?" Valentina o olhou de soslaio. "Penso que tem gente que vai embora porque quer e outra que vai embora porque precisa escapar." Leonardo não soube o que responder. A menina tinha uma forma de dizer as coisas que o desarmava. "E você?" perguntou ela de repente. "De que tipo é?" "Eu fui embora porque não queria voltar a ter fome, nem frio, nem medo. Pensei que se me afastasse o suficiente, tudo isso ficaria para trás." "E ficou?" Leonardo sorriu triste. "Não completamente." Valentina assentiu como se entendesse. Depois se sentou num banco e tirou da mochila um caderno. Começou a desenhar sem falar mais. Leonardo ficou de pé observando-a. Em seu mundo de reuniões, negócios e contratos, nunca houve espaço para uma menina que desenhasse em silêncio enquanto curava. Mas ali estava ela. Com sua presença tranquila, lhe ensinava mais que qualquer executivo de sua empresa. Ao voltar ao quarto, encontraram Clara dormindo outra vez. Valentina deixou seu caderno sobre a mesa de cabeceira. Na folha se via um desenho simples. 3 figuras de mãos dadas. Uma mulher de cabelo comprido, uma menina de tranças e um homem de terno. Em cima, com letras grandes e tortas, lia-se "Família". Leonardo olhou o desenho sem dizer palavra. Sentiu como um tapa carinhoso. Não sabia se merecia esse lugar no papel, mas algo dentro dele queria lutar para estar ali de verdade. No dia seguinte, Leonardo chegou ao hospital mais cedo que de costume. Trazia na mão uma sacola com suco, pão doce e um livro ilustrado. Cumprimentou as enfermeiras com uma inclinação de cabeça e se dirigiu direto ao quarto de Clara. Ao abrir a porta, se encontrou com uma cena diferente. Lúcia, a assistente social, estava sentada ao lado da cama com um bloco na mão. Clara parecia irritada. Valentina estava sentada em silêncio na beira da cama, abraçando seu caderno. "Bom dia", disse Leonardo entrando com calma. Lúcia levantou os olhos e sorriu com cortesia. "Estávamos falando justamente do senhor." "Algo errado?" perguntou ele, apoiando a sacola sobre a mesa. "Depende de como vê", respondeu Lúcia. "Clara estava me contando que o senhor tem estado muito presente, que cobre todos os gastos, que acompanha a menina. É incomum." Leonardo cruzou os braços. "E isso é um problema?" "Não necessariamente, mas levanta algumas questões legais." Clara bufou do travesseiro. "Já disse que não quero que incomodem Leonardo com papelada. Ele só está ajudando." Lúcia manteve seu tom neutro. "E valorizo isso. Mas se a senhora chegasse a piorar, Valentina ficaria numa situação delicada. Legalmente não tem outro familiar próximo." Leonardo a olhou em silêncio. "E o que propõe?" "Uma tutela temporária. Não é adoção nem guarda permanente. Apenas uma forma legal de proteger Valentina se algo chegasse a acontecer." Valentina levantou os olhos. Seus olhos se cravaram em Leonardo, expectantes. Ele engoliu em seco. Havia assinado centenas de papéis importantes em sua vida, mas essa proposta o deixava imóvel. "Está me pedindo para ser responsável legal por ela." "Por enquanto é só uma opção", esclareceu Lúcia, "mas precisa pensar." Leonardo não respondeu. Apenas assentiu e saiu do quarto com passo lento. Valentina o seguiu pouco depois e o alcançou no corredor. "Está bravo?" perguntou baixinho. "Não, claro que não." "Então por que não disse que sim?" Leonardo se abaixou para ficar na altura dela. Pôs uma mão sobre seu ombro. "Porque nunca fui pai. Porque não sei se sou bom nisso e porque quero ter certeza de fazer o certo, não só o mais fácil." Valentina o olhou com uma seriedade que não correspondia à sua idade. "Mas você já está aqui. Isso é mais do que qualquer um fez." Leonardo sentiu um nó na garganta. Essa menina tinha razão. Ele havia aparecido, sim,
Mas ainda não havia decidido ficar. Naquela noite, Leonardo voltou ao seu apartamento. Caminhou pelos quartos silenciosos, tocou os móveis impecáveis. Parou na frente da cozinha onde nunca cozinhava. Tudo estava limpo, arrumado, vazio. Se sentou no sofá e abriu uma pasta que havia trazido do hospital. Dentro estavam os formulários para a tutela temporária. Leu devagar. Não entendia por que as mãos tremiam. No dia seguinte, voltou ao hospital cedo. Entrou no quarto sem dizer palavra e colocou os papéis assinados sobre a mesa na frente de Clara. Pronto. Clara o olhou surpresa. Valentina abriu os olhos com uma mistura de alegria e alívio. Tem certeza? Perguntou a mãe com voz fraca. Não, mas acho que nunca se tem certeza, e mesmo assim, a gente escolhe ficar. Valentina o abraçou, não com força nem com lágrimas, apenas apoiou a cabeça contra seu peito. Leonardo a envolveu com os braços, e nesse momento, entendeu que às vezes, o papel mais importante não precisa de tinta nem carimbo, só presença. Passaram os dias, e o que no início parecia algo excepcional, foi se tornando parte da rotina. Leonardo já não só visitava o hospital, ficava por horas, conversava com Clara, ajudava Valentina com as tarefas da escola e, às vezes, até dormia na cadeira ao lado da cama. As enfermeiras pararam de se surpreender ao vê-lo chegar. Lúcia, a assistente social, começou a tratá-lo com familiaridade e Clara, embora no início desconfiasse de tanto compromisso repentino, começou a baixar as defesas pouco a pouco. Uma tarde, Valentina saiu do hospital com Leonardo. Iam a pé pelas ruas próximas comendo sorvete. Leonardo segurava uma sacola com roupas novas que havia comprado para a menina. Não eram caras de marca, mas estavam limpas, bonitas, e os olhos de Valentina brilhavam quando as viu. E se minha mãe morrer? Perguntou de repente, quebrando o silêncio. Leonardo parou de súbito. Não vai morrer. E se morrer? Leonardo baixou os olhos. Não era bom com esse tipo de pergunta. Nunca havia sido. Então estarei com você para o que precisar, mesmo que eu não seja seu pai, mesmo que não seja. Valentina assentiu e com esse gesto selaram um acordo invisível que nenhum advogado poderia redigir. Clara, por sua parte, começava a se mover mais. Continuava fraca, mas já conseguia caminhar com ajuda. Às vezes saía ao corredor para tomar ar, outras vezes se sentava junto à janela para ver o céu. Leonardo lhe trazia revistas, frutas frescas e notícias do mundo exterior. Sua filha me faz perguntas difíceis, disse uma tarde enquanto Clara tentava se levantar. Sempre foi assim. Nunca gostou que escondessem coisas dela. Não sei se estou preparado para responder. Ninguém está. Clara o olhou um instante. Depois baixou os olhos ao chão. Mas pelo menos você está aqui. Essas palavras tão simples calaram fundo em Leonardo. Em seu mundo, estar presente era algo que delegava. Assistentes, babás, motoristas, advogados. Mas com Valentina, não podia delegar nada. Ela não queria presentes, queria presença, queria verdade. Dias depois, Leonardo organizou um pequeno passeio ao parque próximo. Era domingo e o sol brilhava suavemente. Clara aceitou sair pela primeira vez em semanas. Caminhava devagar, apoiada nele, e com Valentina pulando ao redor como se toda a doença tivesse evaporado por algumas horas. Se sentaram embaixo de uma árvore. Leonardo tirou uma manta e comida que seu cozinheiro havia preparado, mas servida por ele mesmo. Isso parece um piquenique de verdade, disse Valentina rindo. É respondeu Leonardo se esticando sobre a grama. Clara observou a cena em silêncio, sua filha rindo, Leonardo relaxado. E ela viva, apesar de tudo, viva. Nunca imaginei isso, disse quebrando o silêncio. O quê? Nós três. Assim. Leonardo a olhou de soslaio. Eu também não, mas aqui estamos. E quanto vai durar? Ele hesitou. O que quisermos que dure. Naquela noite, de volta ao hospital, Valentina adormeceu no colo da mãe. Leonardo os observou da poltrona. Em seu peito, algo novo crescia. Não era só carinho, era responsabilidade. Era desejo de construir, de reparar, de permanecer. Pela primeira vez em sua vida, não sentia medo de ficar.
No dia seguinte, Leonardo chegou ao hospital mais tarde que o normal. Havia tido uma manhã complicada na empresa. Reuniões, decisões que não podiam esperar, ligações urgentes. Mas, mesmo assim, ao sair do escritório, em vez de ir para casa ou ao clube, se dirigiu diretamente ao hospital. Já não precisava pensar duas vezes. Ao entrar no quarto, encontrou Clara sentada junto à janela. Tinha uma expressão diferente, mais serena. Valentina não estava ali. Onde está Valentina? Perguntou imediatamente. Está lá embaixo na sala de leitura. Está adorando os livros que você trouxe. Leonardo se tranquilizou. Pensei que havia acontecido algo. Aconteceu, disse Clara sem olhá-lo. Ontem à noite tive febre. Os médicos dizem que é uma reação normal ao tratamento, mas me fez pensar. Pensar muito. Leonardo se sentou na cadeira na frente dela, esperando que continuasse. Pensei em Valentina, no futuro dela, no que vai acontecer se eu não sair dessa, e pensei em você. Clara, não. Me deixa falar, interrompeu com voz firme. No começo desconfiava. Me perguntava por que você havia voltado, por que agora, por que nós. Mas já não me importa o motivo, só me importa que você está aqui, e que Valentina te olha como alguém que não vai embora. Leonardo baixou os olhos desconfortável. Não estava acostumado a ser desarmado assim. Eu não sei ser parte de uma família, Clara. Ninguém sabe, disse ela com um sorriso fraco. A gente aprende no caminho, e você, Leonardo, está aprendendo. Houve um silêncio longo entre eles. Lá fora, o céu começava a se nublar. Clara virou a cabeça para a janela e murmurou. Não quero que Valentina cresça se sentindo sozinha. Não de novo. Leonardo se aproximou, apoiou uma mão sobre a dela e assentiu com os olhos cheios de algo que não dizia. Horas mais tarde, Valentina voltou ao quarto com um livro nas mãos. Leonardo mexeu em seu cabelo com carinho. O que leu hoje? Uma história de uma menina que procurava sua casa, respondeu se sentando ao lado de Clara. Mas no final entendeu que sua casa era onde estavam as pessoas que a amavam. Leonardo e Clara se entreolharam. E você? Perguntou Leonardo. Onde acha que está sua casa? Valentina pensou um momento e depois respondeu. Aqui no hospital? Clara riu. Não, aqui com vocês, disse apontando para os dois com suas mãozinhas. Às vezes um lugar é feio, mas a companhia deixa bonito. Leonardo sentiu um nó no estômago. Como era possível que uma menina tão pequena tivesse uma visão tão clara do mundo? Quero ficar com vocês, acrescentou a menina. Aconteça o que acontecer. E nós com você, pequena, disse Clara beijando sua testa. Leonardo não disse nada, apenas observou. Mas por dentro, essa declaração simples havia quebrado outra camada de sua armadura. Naquela noite, ao chegar em seu apartamento vazio, Leonardo olhou seu reflexo no espelho do elevador. O terno impecável, o olhar sério, mas os olhos já não eram os mesmos. Entrou na sala e parou na frente da janela. A cidade continuava girando em seu ritmo acelerado, e ele, pela primeira vez em anos, não sentia que pertencia a esse mundo. Seu lugar agora parecia estar num quarto pequeno ao lado de duas pessoas que nunca lhe pediram nada, exceto que ficasse, e isso, de repente, era tudo. Segunda-feira de manhã, Leonardo não foi ao escritório. Cancelou as reuniões do dia e pediu que não o ligassem por assuntos menores. Tomou seu café sozinho na cozinha de seu apartamento e, pela primeira vez em anos, o bebeu sentado, sem revisar e-mails, sem repassar números. Ao sair de casa, levava debaixo do braço uma caixa média embrulhada para presente. Dentro havia um caderno de capa dura, lápis de cor novos e um bilhete escrito de próprio punho. Para que continue desenhando seu mundo. Obrigado por me deixar fazer parte dele. Ao chegar ao hospital, cumprimentou as enfermeiras pelo nome, subiu as escadas em vez de pegar o elevador, parou na frente do quarto e respirou fundo antes de entrar. Clara estava penteando o cabelo de Valentina. A menina falava sem parar sobre uma história que havia lido na noite anterior. Ao ver Leonardo, correu para ele. Chegou. Claro que sim. Achou que ia perder seu resumo de histórias? Valentina riu e pegou a caixa com curiosidade. Abriu com cuidado
e ao ver o que havia dentro, seus olhos se iluminaram. "Obrigada", exclamou. "É o mais bonito que já tive." Clara sorriu da cama. Havia recuperado um pouco de cor nas bochechas. Seu olhar estava mais vivo. "Vai acabar o espaço para desenhar tão rápido quanto fala", brincou Leonardo. Valentina se sentou na mesa do quarto e começou a testar os lápis com entusiasmo. Leonardo se aproximou de Clara. "Como se sente hoje?" "Melhor. Estou aguentando." "Vai sair dessa e eu vou estar aqui quando sair." Clara o olhou com certa ternura. Já não discutia. Leonardo havia demonstrado com atos o que as palavras não podiam explicar. Depois de alguns minutos em silêncio, Leonardo se levantou para esticar as pernas, foi buscar café no pequeno refeitório do hospital e se sentou numa das mesas com vista para o jardim. Ali o encontrou Lúcia, a assistente social. "Bom dia, Sr. Santos." "Lúcia, senta, por favor." Ela o fez, colocando uma pasta sobre a mesa. "Tenho acompanhado o caso de Clara e Valentina muito de perto. Me alegra ver que a mãe responde ao tratamento. Está lutando, é forte." Lúcia assentiu. "E o senhor tem estado mais presente que ninguém. Cumpriu cada compromisso e mais." Leonardo não respondeu. Apenas bebeu um gole de café. Lúcia o olhou com seriedade. "Quero fazer uma pergunta formal. Não agora como tramitação, mas para saber se podemos avançar com uma medida de apoio legal mais permanente. Diga, estaria disposto a se tornar tutor oficial de Valentina? Não só enquanto Clara se recupera, mas num papel mais duradouro, caso seja necessário no futuro?" Leonardo apoiou a xícara sobre a mesa com suavidade. Havia pensado mais de uma vez, mas escutar em voz alta tornava mais real, mais definitivo. "O que diz Clara?" "Ela confia no senhor, mas também quer que seja uma decisão sua, não uma imposição." Leonardo desviou o olhar para o jardim, onde algumas crianças brincavam entre arbustos. Pensou em Valentina, em seus desenhos, em seu jeito de olhá-lo sem julgamento. Pensou em tudo que não havia tido quando criança e no que essa menina lhe havia devolvido sem pedir nada. "Se Clara concordar, eu também concordo", disse finalmente. Lúcia sorriu. "Então vamos dar os primeiros passos." Leonardo assentiu, e em seu interior uma certeza silenciosa se afirmava. Não havia sido o destino que o trouxe até elas. Havia sido a escolha de ficar. Naquela mesma tarde, Leonardo voltou ao quarto com uma expressão diferente, mais sereno, mais decidido. Clara notou imediatamente. Valentina estava concentrada em seu caderno novo, desenhando uma cena do parque, e não prestava atenção. "Tudo bem?" perguntou Clara, levantando ligeiramente a cabeça. "Falei com Lúcia", respondeu ele. "Me perguntou se estaria disposto a ser tutor oficial de Valentina." Clara ficou em silêncio por um momento. Seus dedos se tensionaram sobre o lençol. "E o que disse?" "Que sim, se você concordar." O olhar de Clara se voltou para ele, firme, mas tranquilo. "Não sei quanto tempo mais vou estar bem, Leonardo. Me esforço para melhorar e quero pensar que vou conseguir, mas também sei que isso não é garantia. Não quero que minha filha fique à deriva se algo me acontecer." "Não vai ficar", respondeu ele sem hesitar. "Não vou permitir que isso aconteça." Clara assentiu. Seus olhos se encheram de uma emoção que não terminou de mostrar. "Valentina te ama muito e confia em você mais que em qualquer um." "Ela me ensinou mais neste tempo do que aprendi em anos", disse ele quase num sussurro. "Então está decidido." Dias depois, Leonardo decidiu levá-las para um novo lugar. Clara já estava estável o suficiente para receber alta. Mas voltar ao apartamento velho, escuro e sem ventilação não era uma opção. Por isso, ele já havia tomado providências. "Para onde vamos?" perguntou Valentina do banco traseiro do carro. "Para um lugar melhor", respondeu Leonardo com um sorriso. Clara, sentada ao seu lado, não disse nada. Apenas observava a cidade passar pela janela com expressão alerta. Ainda lhe custava aceitar certas mudanças. Ainda sentia que a qualquer momento tudo podia se desvanecer. Ao chegar, Valentina desceu correndo. Era um apartamento pequeno, mas cheio de luz. Tinha uma varanda com plantas, 2 quartos e uma cozinha que cheirava a madeira nova.
Sobre a mesa havia uma cesta com frutas e um bilhete escrito por Leonardo. Este é o espaço de vocês. Aqui começa o novo. Isso é para nós? Perguntou Clara com voz embargada. Pelo tempo que precisarem. O contrato está no seu nome e está tudo pago por 1 ano. Clara o olhou incrédula. Por que faz tanto? Leonardo deu de ombros. Porque posso, porque quero e porque nunca antes fiz nada por alguém que realmente importasse. Valentina correu de um lado para o outro, feliz, descobrindo gavetas, tocando as cortinas, olhando pelas janelas. Depois parou na frente da pequena mesa da sala. Podemos jantar aqui hoje à noite como família? Leonardo a olhou. Clara também. Claro que sim, respondeu Clara, acariciando sua cabeça. Então vou desenhar a mesa com nós 3, anunciou Valentina correndo atrás dos lápis. Naquela noite comeram pão com queijo, sopa quente e frutas. Nada elegante, nada complicado. Mas pela primeira vez em muito tempo se sentiram em casa. Leonardo não disse muito, mas não parou de olhar as duas com um nó no peito. Não entendia como havia chegado ali, mas sabia com certeza que não queria ir embora. Já não. Passaram as semanas como se o tempo tivesse decidido dar uma pausa. A vida no apartamento novo encontrou seu próprio ritmo. Clara se adaptava lentamente à sua recuperação, com visitas médicas programadas e muito descanso. Valentina ia à escola próxima, onde Leonardo mesmo havia feito sua matrícula. E nas tardes, todos se reuniam em casa para compartilhar coisas simples. Um filme, um jantar, um desenho novo. Leonardo havia se tornado parte dessa rotina sem perceber. No início ia só para se certificar de que tudo estava em ordem, mas depois começou a ficar mais tempo, a ajudar com a lição de Valentina, a escutar as histórias de Clara, a desfrutar dos silêncios tranquilos daquele lugar. Uma tarde qualquer, enquanto ele servia chá na cozinha, Valentina se sentou na sala com seu caderno aberto. Estou fazendo uma árvore genealógica, disse de repente. Clara, que estava lendo junto à janela, levantou os olhos. E isso? É para a escola. Tenho que desenhar minha família, mas não sei se posso colocar alguém que não é de sangue. Leonardo, que escutava da cozinha, parou por um momento. A que se refere? Perguntou Clara com suavidade. Ao Leonardo, disse Valentina sem hesitar. Posso colocar ele mesmo não sendo meu pai? Clara sorriu. Leonardo, da cozinha, não soube como reagir. Claro que sim, filha. As famílias não se fazem só com sangue. Então vai no centro, porque se não fosse por ele, eu não teria este desenho. Clara se aproximou e beijou sua cabeça com ternura. Coloque onde sentir que deve estar. Naquela noite, quando Leonardo se despediu como sempre na porta, Valentina o abraçou mais forte que de costume. Vai vir amanhã? Claro. Que tipo de pergunta é essa? Só queria ter certeza, disse com um sorriso tímido. Leonardo mexeu em seu cabelo e depois olhou Clara, que o acompanhou até o elevador. Não precisa continuar vindo todos os dias, disse ela quase num sussurro. Mas quero. E não tem vida própria? Leonardo a olhou com calma. Isso se tornou parte da minha vida. E gosto. Clara baixou os olhos, contendo uma emoção que não queria mostrar. Nunca imaginei que você, justamente você, seria quem ficaria. Eu também não, mas aqui estou. O elevador se abriu. Leonardo deu um passo para dentro, mas depois se virou. Sabe, quando chego em casa e não escuto a voz de Valentina contando uma história, me sinto meio perdido. Clara sorriu sincera. Você nos faz bem. Ele assentiu. Vocês também. Em seu apartamento, Leonardo tirou o paletó e ficou no meio da sala. Tudo continuava igual de antes, elegante, limpo, caro, mas frio. Se sentou no sofá e abriu sua agenda eletrônica. Tinha vários e-mails para responder, mas em vez disso escreveu uma nota. Comprar uma mesa grande e 3 lugares para jantares longos. Salvou, desligou a tela e ficou ali em silêncio. Pela primeira vez em anos, se sentia em paz. O outono começava a pintar as ruas com folhas douradas e o ar estava mais fresco pelas manhãs. Leonardo notava como Valentina sempre usava seu casaquinho vermelho, o mesmo de quando a conheceu. Ficava curto nas mangas, mas ela se recusava a parar de usá-lo.
Talvez porque era uma lembrança, ou talvez porque havia sido testemunha silenciosa de uma mudança profunda. Uma tarde de sábado, Leonardo chegou ao apartamento com uma caixa nas mãos. Clara abriu a porta e franziu o senho. Isso? Roupas novas para Valentina e algo para você, disse deixando a caixa sobre a mesa. Leonardo não é caridade. Já passamos por essa conversa, é porque quero que estejam bem e pronto. Clara suspirou, mas não insistiu. Havia se dado conta de que discutir com ele por esses gestos era inútil. Havia em seu jeito de ajudar algo genuíno, algo que não buscava reconhecimento. Valentina correu do quarto e abriu a caixa como se fosse um tesouro. Tirou um casaco azul, um cachecol tricotado, meias coloridas. É a coisa mais bonita que já tive, exclamou abraçando Leonardo por impulso. Ele, embora ainda não se acostumasse completamente às demonstrações físicas de carinho, retribuiu o abraço com suavidade. Clara os olhava em silêncio, com uma mistura de gratidão e medo. Sabia que algo estava se construindo ali, algo que não tinha nome, mas que era real. E também sabia que quanto mais forte fosse esse laço, mais doeria se quebrasse. Mais tarde, quando Valentina adormeceu no sofá com o casaco novo vestido, Leonardo e Clara compartilharam uma xícara de chá na cozinha. Se arrepende de alguma coisa? Perguntou Clara de repente. Leonardo ficou pensativo alguns segundos. De muitas coisas, mas ultimamente de não ter ficado antes. Clara assentiu com os olhos baixos. Eu também. O que teria acontecido se eu tivesse ficado no bairro? Perguntou ele. Talvez nada, talvez tudo. Às vezes a vida precisa de distância para dar sentido aos encontros. E agora? Clara o olhou fixamente. Agora você está aqui e isso basta. Houve um silêncio longo, confortável. Depois Clara acrescentou. Tenho medo. De quê? De que isso não seja para sempre. De que você se canse, de que um dia volte para seu mundo e nós sejamos só um capítulo estranho na sua história. Leonardo se aproximou um pouco mais e pegou sua mão sobre a mesa. Não sou o mesmo de antes, Clara. Vocês não são um parêntese. São o ponto e vírgula que nunca pensei que teria. Clara apertou sua mão sem dizer mais nada. Naquela noite, Leonardo não foi embora. Adormeceu no sofá com um cobertor sobre as pernas. Clara o olhou antes de ir se deitar e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu sem dor. Porque, embora não tivessem dito com palavras, algo profundo havia mudado. Já não eram 3 pessoas tentando sobreviver. Eram, sem perceber, algo parecido com uma família. Epílogo. 1 ano depois. Era uma manhã de março, exatamente 1 ano depois de Leonardo e Valentina se encontrarem naquele escritório. O sol entrava pelas janelas da cozinha enquanto tomavam café juntos, como todas as manhãs. Pai, você se lembra que dia é hoje? Perguntou Valentina, mexendo seus cereais com a colher. Claro que me lembro. Faz exatamente 1 ano que você apareceu no meu escritório procurando emprego. Valentina sorriu com aquele sorriso que iluminava toda a casa. E você me deu uma família em vez de um emprego. Você me deu uma família também, respondeu Leonardo, bagunçando seu cabelo carinhosamente. A rotina matinal seguiu como sempre. Leonardo preparou a lancheira de Valentina, um sanduíche de presunto cortado em triângulos como ela gostava, uma maçã, biscoitos e um bilhetinho engraçado que sempre escrevia: para a médica mais inteligente do mundo. Te amo, pai. Valentina conferiu a mochila pela 3ª vez, se certificando de ter tudo para a prova de ciências. Havia estudado muito porque queria tirar notas boas. Leonardo a havia ajudado a fazer uma maquete do sistema solar com bolas de isopor, e ela estava muito orgulhosa do trabalho. Tem tudo? Perguntou Leonardo, vestindo o paletó. Tenho, pai. Você tem tudo? Era uma pergunta que Valentina fazia toda manhã. Leonardo conferiu os bolsos, chaves, carteira, celular. Tudo pronto. No carro a caminho da escola, Valentina ia cantando uma música que havia aprendido na aula de música. Leonardo a escutava, sentindo aquela felicidade tranquila que havia aprendido a reconhecer como sua nova normalidade. Ao chegar na escola, Valentina saiu do carro, mas voltou correndo. Esqueci de falar uma coisa importante, disse, se debruçando na janela. O quê?
Te amo, pai. E eu te amo, minha menina. Leonardo a viu entrar na escola, cumprimentando amigos e professoras. Já não era a menina tímida e assustada que encontrara na rua. Agora era segura, feliz, cheia de vida. Naquela tarde, ao buscar Valentina na escola, ela saiu correndo em direção ao carro animada. Pai, tirei 10 na prova de ciências. Sabia que ia conseguir. No caminho para casa, compraram ingredientes para fazer pizza caseira. Era uma tradição que haviam desenvolvido. Toda sexta-feira faziam pizza juntos. Valentina colocava os ingredientes enquanto Leonardo preparava a massa. Já em casa, enquanto a pizza assava no forno, se sentaram na sala para ver um filme de desenho animado. Valentina se aconchegou ao lado de Leonardo no sofá grande, usando a manta que Clara havia tricotado especialmente para eles. Clara, completamente recuperada, trabalhava agora como recepcionista no consultório do Dr. Figueiredo, o mesmo médico que a havia tratado. Chegava sempre às 6 da tarde com histórias do dia e um sorriso no rosto. Como foi o dia de vocês? Perguntou entrando na sala. Pai me ajudou com a maquete e eu tirei 10 na prova, disse Valentina orgulhosa. E eu aprendi que Júpiter tem 79 luas, acrescentou Leonardo. Clara riu e se juntou a eles no sofá. Depois do jantar e de Valentina ir dormir, Leonardo se dirigiu ao escritório que havia montado em casa. Havia vendido a empresa para se dedicar a consultorias esporádicas e investimentos. Seu novo trabalho era ser pai em tempo integral. Tirou uma pasta de uma gaveta. Dentro estavam documentos que havia chegado naquela manhã. A adoção oficial de Valentina havia sido aprovada. Já não era só tutor. Agora era pai de verdade, no papel e no coração. Clara apareceu na porta com 2 xícaras de chá. Chegaram os papéis? Perguntou. Chegaram, agora é oficial. Clara se sentou ao seu lado. Você se arrepende de alguma coisa? De uma só, disse Leonardo com um sorriso. De não ter te encontrado antes. Não, Clara balançou a cabeça. O tempo foi perfeito. Precisávamos passar por tudo que passamos para valorizar isso. Leonardo a olhou com ternura. Você está certa. Lá fora, São Paulo continuava sua vida noturna agitada, mas dentro daquele apartamento simples na Vila Madalena, 3 pessoas que haviam se encontrado nas circunstâncias mais improváveis dormiam tranquilas, sabendo que no dia seguinte estariam juntas novamente. A menina que tinha procurado emprego havia encontrado uma família. O empresário que havia perdido a alma havia encontrado seu coração. E a mãe que havia quase perdido a vida havia encontrado esperança. Às vezes, as melhores histórias começam com as perguntas mais simples. Posso te ajudar? Você pode me ajudar? Queremos ficar juntos? E às vezes a resposta muda tudo. Agora conte seu nome e de que cidade nos escuta. Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de dar o like. Se você tem uma história parecida ou conhece alguém que passou por algo semelhante, compartilhe conosco. Sua participação é muito importante. Inscreva-se no canal para não perder outras histórias que tocam o coração.